Deus, aleluia, né? Aleluia, Deus. Aleluia. A palavra, eu creio que todos teve oportunidade, né? Pela graça do Senhor Jesus, né? Mas a palavra, ela que alimenta, ela que é o pão da vida, porque Jesus fala, eu sou a verdade, né? Eu sou o caminho, né? Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, né? Glória a Deus. Eu creio que todo mundo está descansado, nós podemos ficar pelo menos 3 horas na pregação de pé, né? Os 15 minutos, 10 minutos que me deram glorificando Deus de pé, né? Eu queria que os irmãos em Josué capítulo 1, né? Glória a Deus, aleluia. Eu queria que os irmãos, quem puder ficar de pé, reverência à palavra do Senhor, né? Em Josué capítulo 1, vai falar assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés meu servo é morto, levanta-te pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel, pois todos os lugares que pisarem a planta de vossos pés, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio e Eufrade, todos os termos, os heteus, e até o grande mar para o poente do sol será convosco o vosso termo. Ninguém te sucederá diante de ti todos os dias de tua vida, pois fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei ao seu pai lhe daria. Então somente esforça-te e tenha muito bom ânimo para ter cuidado em fazer conforme todas as leis que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvia, nem para a direita e nem para a esquerda, para prudentemente conduzir por onde quer que andares. Não se aparte a tua boca do livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado em fazer conforme tudo quanto ele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu, esforçai-te e tenha bom ânimo, não pois-me, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, aonde quer que andares. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, irmão. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos irmãos, para nós andar um pouco, quem não conhece Josué, vamos voltar em Moisés. Moisés era um homem que tinha uma intimidade muito grande com o Senhor. Era um homem que subia o monte e falava face a face com o Senhor. Enquanto ele subia o monte, Josué estava no pé do monte. E assim é eu e você. Enquanto está um culto maravilhoso desse aqui, nós está glorificando, adorando ao Senhor. Glorificando esse Deus que Ele pode fazer o que eu e você não podemos fazer. E Moisés vai conduzindo ao povo. Mas aqui fala que Moisés morre. Moisés é morto. E é uma responsabilidade muito grande, irmão, estar em frente de uma obra do Senhor, não é de qualquer maneira. Porque Moisés subiu o monte e Josué estava no pé do monte. Ele podia escolher muitos sacerdotes, muitos homens que estavam por ali. Mas tem um que vinha ali diante da presença do Senhor. É que nem os obreiros da casa do Senhor. O pastor Elias com Eliseu, né? Elias falava assim, olha, eu vou até Elias com Eliseu, né? Eu vou até Jericó. Aí para desanimar, os anciãos falaram, você sabia que o Senhor vai levar o seu Senhor? Mas ele falou, ele sabia, mas o Senhor falou, fica aí. Não, Senhor, eu vou contigo. Eu vou até Betel, eu vou contigo. Quando chegou na terceira vez, ele pede para ele porção dobrada.
do teu espírito. Ele fala: olha, eu pedisse uma coisa muito difícil, mas se você ver a carruagem no céu, você terá a porção dobrada. E se você estiver prestando atenção nesse culto, o Espírito Santo falando com você através da palavra, porque meus queridos irmãos costumam falar, nos louvores, negócio, você começa a pular, você começa a gritar, você começa a glorificar, mas quando é a palavra do Senhor, é ela que liberta, é ela que transforma, é ela que faz aquilo que nós não podemos fazer, é ela que entra no nosso coração. Só ela para fazer, porque o louvor é uma entrada, a dimensão para nós chorar e para a palavra entrar. E aqui, meus queridos irmãos, Josué ele vai pegar uma responsabilidade muito grande. Quem que de nós quer uma responsabilidade? Às vezes nós encontramos muito testemunho bonito. É que meu irmão falou aqui, ó, ele libertou, mas só, às vezes, irmão, a responsabilidade, eu costumo falar, às vezes quando uma ovelha não vem até o seu pastor, o bom pastor visita ela, que é Jesus de Nazaré. Ele conduz o Espírito Santo e ir até ela. Sabe por quê? Essa é a responsabilidade. Porque às vezes nós somos falhos, falando, não, deixa ela lá, deixa ele lá. Mas Jesus não faz isso. Em Lucas capítulo 24, versículo 13, os 2 discípulos da cidade iam para a cidade de Maú. Jesus dá uma lição para nós ser servo. E para nós servir a todo momento. Ele vai atrás naquele que está perdido. Ele foi atrás daquele que estava perdido. E aqui é uma responsabilidade muito grande que Josué vai pegar. Mas só que, meus queridos irmãos, Josué, Deus sabia que Josué, aquele povo, era de queixo duro, aquele povo era rebelde, aquele povo viu a glória do Senhor, porque Deus falou: Moisés, eu irei diante de ti com coluna de fogo de noite e coluna de nuvem de dia. A presença de Deus era na vida de todo aquele povo. Eles viram a maravilha que o Senhor estava fazendo. Mas porque Deus chega até Josué e fala: Josué, se esforça, tem bom ânimo. Porque o mais bonito que eu acho aqui num parágrafo da Bíblia, ele fala: como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Deus fala assim: eu te levantei para pregar a minha palavra, eu te levantei para ir e fazer o evangélico. Porque Josué, ele confortou o coração de Josué, porque nos olhos dos anciãos do povo, Josué não dava conta. Mas Deus, quando Ele quer levantar eu e você, Ele levanta. Irmão, quer ver? Eu sou evangelista, mas todo mundo não é cargo que leva você para o céu. Mas todo mundo chama eu de pastor. Às vezes nós queremos ser ungido um cargo que nós não está preparado. Tem para ser quebrado, tem para ser moído, tem para passar por vale, tem para passar por deserto, para ele ser aprovado. Aí ele é um obreiro. Porque, meus queridos irmãos, Deus ele vai chamar você e eu. Ele sabe da estrutura que nós aguentamos. Ele sabe aquilo que nós pedimos a Ele. Às vezes você fala: Senhor, me usa. Mas eu falo com toda a autoridade do Espírito Santo aqui, ninguém está preparado para acolher as ovelhas da casa do Senhor. Porque se vir um bêbado e ele começar a aprontar aqui, você vai falar: ó, esse homem está perturbando. Mas é o próprio Deus testando você. Se chegar uma prostituta aqui, você vai julgar ela pela veste dela. Olha aquela mulher, você não vai dar um abraço nela. Amai, chorama. Riajo caramayo. Riajo rama. Amai, chorama. Eu estou sentindo a glória do Senhor. Quando o jovem estava louvando, eu estava com minha mão estendida, eu falei: eu faço prova com o Senhor. Senhor, você está na casa, então você deixa eu sentir a tua presença. E a presença dele está nesse lugar. Porque onde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele se faz presente. Então Josué, ele vai caminhar diante e conduzir aquele povo. É uma responsabilidade, sabe por que Josué, ele se sente aflito? Irmão, é uma responsabilidade muito grande você pegar uma coisa de Deus. Um homem que falava face a face com o Senhor.
Josué falou, meu Deus, é uma responsabilidade muito grande. Eu falo para o pastor Cláudio, diminui ele sempre, porque o homem sempre tem para ser diminuído, mas ele tem o dom do amor. Você tem o dom de pregar a palavra, de repreender, mas Jesus ensina a nós na palavra dele, saber falar, saber repreender também. Porque o povo de Israel, às vezes, irmão, eu estou aqui de terno, aí você fala assim, mas eu não sou que nem ele. Bora na Bíblia, Neemias era copeiro, não tinha cargo. Mas quando o povo de Israel lhe perguntaram para os irmãos dele, chegaram e falaram dessa maneira: como que está Jerusalém? As portas estão queimadas, os muros estão caindo. Sabe o que ele fez, irmão? Ele chorou, ele se humilhou, ele sentiu compaixão daquele povo que era dele. Está vendo esse homem aqui? Deus tem agradado com ele, que ele pega esse carro dele e enche de gente. Por que Deus sustenta ele? Porque ele está trazendo as ovelhas para a casa do Pai. E aquele que traz para a casa do Pai, você não é testificado pelo homem, mas sim pelo céu. Por que Deus fala para Josué? Josué, não vai para a direita. Deus é bem claro, irmão, na palavra dele. Ele não é mentiroso, nós somos. Ele é bem claro. Ele fala, ó, não vai para a direita, senão não estou contigo. Não vai para a esquerda, senão não estarei contigo. Mas se você posicionar na minha presença, eu estarei contigo. Ele é bem claro na palavra dele. Se nós for para a Bíblia, fica estreito para mim e para você. Fica bem estreito. Nós somos um pecador. Quando Deus fala para nós que Ele não ama o que nós faz do pecado, mas ama o pecador. Quando nós reconhecemos que nós pecamos, erramos diante do Senhor, com o coração aflito e sincero, diante de Deus, Deus vai escutar, vai perdoar. Por quê? Ele está vendo que é de sinceridade. Mas quando você continua errando, Ele está vendo que não está sendo sinceridade. Às vezes, a obra de Deus não é de qualquer maneira, de qualquer jeito, irmão. Por quê? Porque se todo mundo trabalha aqui, não trabalha? Você tem para chegar no horário, você tem para cumprir, você tem para fazer seu serviço bonito. Por que para Deus não? Eu costumo falar, 7 horas é o culto, 7h30 tem para estar alguém de joelho dobrado. Nós chegamos atrasados, né? Parece que eu estou batendo e está batendo de mim, né? Glória a Deus, né? Aleluia. Só desce o fogo ao Espírito Santo na oração, através da palavra. Não pede uma coisa que você não vai dar conta de cuidar. Ele fala, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Aí ele fala, Pedro, tu me ama? Apacenta minhas ovelhas. Quando ele fala pela terceira vez, ele se entristece. Ele acha que lembra quando ele negou 3 vezes Jesus. Aí ele vai falar assim, Pedro, eu vim para curar você por dentro. Só apacenta minhas ovelhas. Não deixa aquilo que te julga virar aquela ferida dentro de você. Deixa o meu Espírito Santo, se eu estou te chamando, por mais que você me negou, mas eu estou aqui, o próprio Deus estava diante dele, chamando ele para pregar o evangélico do Senhor. E assim é na nossa vida. Deus, ele capacita. Porque Jesus fala na palavra dele, aquele que vem até ele, jamais ele lançará fora. Não lança. Não lança. Não lança. Às vezes nós, ser humano, falando, nós está liberto, nós está transformado. Não, é cada dia que nós somos transformados. Uma vez, um homem chegou com a pinga, com a cerveja e falou, irmão, eu não vou ficar aí porque eu estou nessa situação. Eu falei, deixa essa cerveja aqui e sua pinga aqui, e senta ali e assista o culto. E quando ele saiu, ele estava tão prestando atenção no culto, ele estava embriagado, mas ele, que nem Ana, né? Ele prestou atenção no culto, que ele esqueceu até o que ele veio com ele. E assim é Jesus. Ele vai deixar aquilo que ele veio com ele e levar o melhor, que é o Espírito Santo e a palavra do Senhor que ele recebeu, aquela árvore.
A mulher samaritana no poço, lá João capítulo 4, né? Jesus deu um encontro com ela. Ela fala, você tem 4 maridos, 3 maridos, chama o seu marido, porque ela foi sincera, não tenho marido, mas os 4 que você tem não é seu, né? Ela falou, não tem, ela foi sincera com o Senhor. E ela prestou atenção no Senhor, porque Deus estava revelando a vida dela. Sabe o que ela fez? Ela encheu da água da vida, ela foi pregar o evangelho naquela cidade, falando, aquele é o Messias, tudo que ele tem falado tem acontecido na minha vida. E todo mundo foi até Jesus. Você pode mentir para mim, pode mentir para qualquer um. Eu falo com todo o meu ser para mim. Eu falo, Senhor, eu costumo falar, Senhor, eu não vou no culto porque eu não quero ir. Porque se eu falar, Senhor, eu vou botar desculpa, Dinho sempre fala, né? Não fala que sua moto está quebrada que ela vai quebrar. Não fala que um pneu estourou que vai quebrar. Então sua boca está profetizando isso. Então eu sou sincero que se eu não quero ir no culto e pronto, eu vou dormir. Sabe por que eu bato um ponto? Porque amanhã às 7 horas eu estou no meu serviço. Deus vai falar, meu filho, você não foi no meu culto, mas 7 horas você está carregando material pra caramba. Então, a sinceridade do nosso coração, que comove ao Senhor. Irmã, você que louvou aqui, quando eu estava ali, né, Deus estava vendo a aflição do coração da irmã. E Deus contempla e olha como você falou da tua boca. E a palavra que falou. Esforça, Josué, e tenha bom ânimo. O que você fez? Você não mediu esforço para estar aqui. Você perguntou onde que é o culto. Aonde que é o culto? Então, eu quero falar uma palavra para a irmã e para a igreja. Zaqueu, Lucas capítulo 19. A multidão não deixava Zaqueu ir, mas Jesus estava vendo o que ele estava fazendo. Ele sobe na figueira braba, né? Mas Jesus fala, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém hospedar na tua casa. E hoje ele está entrando na tua casa, quebrando as muralhas, os milhões, pelo poder do sangue de Jesus. Aquele que busca o Senhor, aquele que almeja a obra do Senhor, Deus, ele vai dar a vitória. Quando nós estamos de frente, Josué, ele era um líder. Ele tinha para zelar daquele povo, instruir na palavra. Por isso que meditar dia e noite, para que não venha apartar da tua boca aquilo que o Espírito Santo Deus ordenou para ele, que é a palavra e o próprio Deus. O próprio Deus. 2 minutos. Só vou falar algo aqui do Senhor, de mim. Uma vez, eu cheguei na minha firma, eu falei, só me chama de pastor, Senhor. Eu quero ser pastor não. Pastor passa muita prova, eu quero ser pastor nada, né? Só tem povo rebelde, né? Aí uma vez falei assim, Senhor, fala comigo. Se você fala que eu estou tanto pastor, fala comigo. Aí, irmão, eu no meu serviço, chegou um mendigo e falou, pastor, eu nunca conheci aquele cara. Pastor, você me dá essa Bíblia? Eu tinha uma Bíblia lá. Aí eu falei, te dou. Aí ele chamou eu, não, pastor. Aí eu falei, vem aqui, eu vou te dar um abraço. Maior dificuldade é você dar um abraço numa pessoa fedida, né? Aí você está desprezando o Senhor, né? Fala, não vou abraçar não. Aí ele falou, pastor, pela 3ª vez, falou, pastor, você sabia que eu ia sair daqui e ia tirar minha vida? Aqui acorda, eu ia me enforcar. Mas esse abraço que você me deu, essa palavra que você me entregou, trouxe seu refrigério para a minha alma. Está vendo como Deus trabalha? Deus, ele é Deus. O gerente chegou uma vez para mim e eu estava lendo a Bíblia. Ele falou, Mário, você está ficando louco? Você está falando sozinho? Eu falei, não estou louco não. Eu estou com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu estou cheio de Deus, cheio da presença. Eu estou cheio da glória do Senhor. Ele começou a rir, porque ele é Deus.
Amém, irmão? Bora se colocar de pé em nome de Jesus. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Até aqui eu agradeço a minha oportunidade. E também nós oramos pelo preleitor dessa noite, que nem foi dito. Nós não sabemos de nada. Às vezes nós temos só para orar, né? Orar a cada um de nós, interceder para aquele que necessita, né? E creio que o Senhor, Ele nunca vai. Irmão, às vezes nós apontamos o irmão, mas tem vezes o defeito está em nós mesmos. Meu patrão falou um dia na reunião, falou assim: às vezes nós julgamos muito, mas a falha está em nós mesmos. Às vezes não é seu irmão, é você que precisa mudar, né? E ele falou assim: a empresa não para, e assim a obra de Jesus, se você não faz, ele coloca outro no seu lugar. A obra dele não para. Você vai parar, mas ele não. Infelizmente não. Se eu não faço, ele faz. Amém? E eu agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus.